Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Educando na Fé, uma iniciativa da Faculdade Vidal, da Escola Normal, que convida a nossa Diocese de Limoeiro do Norte para, uma vez por mês, fazer isso que o nome do programa diz, Educar na Fé. E hoje nós temos aqui a alegria de ter conosco o seu Raimundo Soares, membro da Ordem do Carmelo Descalço Secular, e nós vamos falar neste mês de julho sobre um tema tão querido para o nosso povo de Deus, que é a espiritualidade do escapulário do Carmo. Seja muito bem-vindo, seu Raimundo Soares. Obrigado, Padre Diogo, pelo convite. Foi uma honra ter recebido esse convite, porque é o segundo programa desse projeto, né? Então, fazer parte aqui desse início desse grande projeto é uma alegria muito grande, e principalmente vindo tratar de um assunto tão significativo para a espiritualidade carmelitana, que começou no Carmelo, mas extrapolou os muros do Carmelo e hoje é uma devoção mundial, abraçada por toda a igreja. Muita gente abraça essa espiritualidade, essa veste que é o escapulário, e a gente vai falar um pouco sobre essa importância no nosso programa de hoje. Muito bem. Então, o senhor Raimundo Soares é autor desse livro aqui, Fecundando Espiritualidade, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. E então é para nós uma oportunidade de bebermos aí de um filho do Carmelo, né? Ele escreveu esse livro a pedido do Frei Patrício Schiavini, né? Inclusive o Frei Patrício, ele é autor aqui do prefácio do livro, né? Tá aqui, ó, Cairo, Egito, 15 de fevereiro de 2024. Ele escreveu o prefácio diretamente lá do Egito. Um privilégio, né? Frei Patrício que escreveu tantos livros sobre Santa Teresinha, a espiritualidade carmelitana. Então, vir dele esse convite foi um desafio, mas ao mesmo tempo assim foi uma grande graça. Que depois que a gente viu a obra pronta, ficou aquele sentimento de que valeu a pena. Está aí um pouco dos nossos 25 anos da Ordem lá em Fortaleza. Por que não se dizer aqui no Ceará? Muito bem, seu Raimundo. O senhor é natural de onde? Fortaleza. O senhor mora lá? Lá. E toda a minha vida, sim. No caso, né, membro da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, já com as promessas definitivas. Justamente o último estágio da caminhada carmelitana que nós temos, após passar por um processo de aproximadamente 5 a 6 anos, até assumir de vez a vocação carmelitana com as promessas definitivas. Eu já caminho dentro da Ordem desde 2013. E foi lá que eu encontrei meu lugar na igreja. Então você pode ver que na igreja católica você pode ser leigo e ser membro de uma ordem. Então, a Ordem dos Carmelitas não tem só as monjas que vivem lá na clausura, nem só os irmãos, que são os frades, né? Mas tem pessoas casadas, o senhor é casado, tem filhos, né? Sim. A Ordem secular, ela contempla justamente essa parcela da sociedade que não são religiosas, não querem ser sacerdotes, frades, mas que é o povo que tem suas famílias, seus trabalhos, seus afazeres seculares. E aqui em Fortaleza nós temos a graça de ser um celeiro de vocações. Acredito que no Brasil é a cidade com maior número de comunidades OCDS. Nós temos 4 comunidades OCDS. Dentro daquele espírito de Santa Teresa de Jesus, que não quer comunidades numerosas. As comunidades aqui não passam de 30 membros. E quando passa, nós entramos num processo de discernimento para ter um desmembramento e surgir uma nova comunidade, né? Entre nós da Ordem Secular. E assim a gente caminha, tentando fazer do mundo o nosso Carmelo. Muito bem, então aqui no seu livro tem um pouquinho aqui da sua biografia. Diz que o senhor caminha na igreja, na Arquidiocese de Fortaleza, né? Desde os 14 anos.
foi catequista de Crisma. Não é muito tempo não, viu, padre? Coordenador de grupos de jovens, lá da paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Qual é o bairro que fica, Nossa Senhora dos Remédios? Benfica. Bairro Benfica. Um abraço lá para o pároco. Era o padre Hermano Mestron, padre muito querido, padre holandês, já falecido, né? Deixou a sua marca na paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Hoje tem um posto de saúde lá em homenagem a ele com o nome, Colégio Maria Monfort. E assim, foi um padre que deixou um legado muito grande. Eu tive uma honra, para mim foi uma honra ter sido paroquiano e ter coordenado o grupo de jovens com o padre Hermano lá. Então aí pertenceu à Renovação Carismática Católica, palestrante na Escola de Paz do Brasil. Em 2013 ingressou na Ordem Carmelita Descalça Secular, né? Então foi professor de História, trabalhou na Secretaria de Esporte e Lazer, setor de ouvidoria, políticas públicas. Então tudo isso aí tem uma caminhada muito grande que mostra que a espiritualidade carmelitana é uma espiritualidade ao mesmo tempo de contemplação e de ação, né? Isso, de ação no mundo. Isso aí realmente forjou aí a sua vida como leigo, né? Sua espiritualidade, e é isso que nós queremos hoje transmitir nesse nosso programa Educando na Fé. Então tem a pessoa certa aqui para falar para nós sobre a espiritualidade do escapulário. Muito bem, então, seu Raimundo Soares, nós sabemos que na espiritualidade carmelitana se busca muito, né, essa união com Deus, né, por meio da oração, por meio da contemplação, e que isso de fato não só uma marca, digamos, das freiras, das monjas, mas a vida da oração é a alma da espiritualidade, né, de todos os católicos. Diga para a gente um pouquinho aí como é que o senhor conheceu essa espiritualidade do Carmo. Bom, toda a minha caminhada foi dentro da Renovação Carismática Católica, né? Quando jovem, eu participava de uma comunidade da Renovação lá, justamente na Paróquia dos Remédios. Depois nos mudamos para a Paróquia São Gerardo, enfim. E engraçado, padre, que a minha esposa, ela fez todo o discernimento vocacional para ser uma monja carmelita. E na época, a irmã Maria da Paz acompanhou a minha esposa, a Elaine, e a irmã Maria da Paz viu nela sinais da vocação. E por motivo da separação, a gente acredita que por motivo da vontade de Deus, mas na época ela acreditava que era por causa da separação dos seus pais, ela teve que dar um apoio à sua mãe e ela adiou. Ela não entrou, né, na clausura, e por muito tempo depois ela entrou nesse grupo que eu participava, a gente se conheceu, nós acabamos namorando, depois casando. E quando a nossa comunidade da Renovação Carismática não deu certo, né, findou, e os membros, cada um foi por um caminho diferente, a minha esposa voltou para o Carmelo, agora como secular, e eu não. Eu fiquei ainda em busca de outro grupo, ainda um pouco sem engajamento, até que veio o convite de uma membro, não foi nem da minha esposa, né, ela queria que fosse uma coisa bem natural, de uma membro chamada Fátima. Na época ela disse: Raimundo, você gosta muito de formação, gosta de Santa Terezinha, que tal conhecer o Carmelo? Eu disse: por que não? Até então meu contato com o Carmelo, eu ia à missa lá de vez em quando, ia buscar a minha esposa nas reuniões. Bastou uma reunião para me despertar, me encantar com o ambiente que envolve o Carmelo. Lá nós estudamos os santos carmelitas. No Carmelo nós temos 3 doutores da igreja, né? Santa Teresa de Jesus, a nossa madre, São João da Cruz e Santa Terezinha. Então já tem aí uma gama muito grande de formação para se debruçar na espiritualidade carmelitana. Já teve o pedido para Santa Edith Stein também ser declarada a doutora, né? Ter a quarta, né? Santa Teresa Benedita da Cruz.
E aí teremos quatro doutores. E assim, foi a formação e a forma de oração, muito no silêncio, na contemplação. Passei a rezar mais a liturgia das horas e a própria fraternidade envolvendo o Carmelo, né? A sintonia dos 3 ramos, frades, monjas, seculares. Tudo isso foi me encantando e eu fui me envolvendo. Comecei o meu processo de discernimento como iniciante, depois o membro admitido, recebi o escapulário, né, da ordem. Aí pronto, depois promessas temporárias até chegar nas promessas definitivas, né? Foi uma caminhada, foi todo um processo, mas que me apaixonei, me encantei e acredito que hoje é o que eu realmente quero para a minha vida. Muito bem. Eu recebi a imposição do escapulário quando eu era diácono. Eu fui fazer um retiro, né? O nosso bispo, do André Vital, é muito ligado ao Carmelo de Camaragibe. E eu e mais 2 colegas meus, que éramos diáconos na época, há 4 anos atrás, fomos fazer esse retiro. E lá no Carmelo de Camaragibe, né, eu recebi a imposição do escapulário, né, na frente da madre, né, a irmã Miriam, que é a minha madrinha de oração. Ela me deu um escapuláriozinho e estava lá presente. Reza por mim. Então, eu me sinto espiritualmente muito ligado ao Carmelo também, né? Santa Teresa de Jesus, que a maioria das pessoas de fora chama Santa Teresa d'Ávila, para nós é Santa Teresa de Jesus, né? São João da Cruz, Santa Edith Stein, né? E tantos outros santos do Carmelo que a gente vê, o escapulário. Então a gente vê que não é mais assim de domínio dos carmelitas, é da igreja. Então hoje, quando alguém faz a imposição do escapulário, pertence à família carmelitana, né? No seu devido espaço, né? No seu devido envolvimento, não como um membro da ordem, como é um secular, mas pertence à família carmelitana. E o interessante é a palavra imposição. Quando eu comecei, eu sou professor de história, e essa palavra imposição, para quem é historiador, não soa bem aos ouvidos, né? E eu ficava pensando nisso, olha, não seria melhor a gente dizer recebimento do escapulário, então adesão ao escapulário? Mas aí depois eu vi que a palavra imposição não é no sentido de ser algo ditatorial, né? No sentido de, como a gente conhece na história, mas imposição no sentido de que um sacerdote vai colocar sobre os nossos ombros, né? Nós vamos receber de um representante da igreja um sinal, um símbolo, um sacramental, que é revestido de um significado profundo para a vida de um católico. E vindo das mãos de um sacerdote, a imposição tem esse sentido, nós recebemos, alguém impõe sobre nós uma veste de serviço, que a gente vai ver que é justamente o que significa o escapulário. Porque o escapulário significa muita coisa, né? É um símbolo, é uma veste, é um hábito, é um sacramental. E cada palavrinha dessa, nós vamos vendo assim a profundidade dessa pecinha retangular ligada por um cordão que nós recebemos, que é a imposição, no sentido que um padre coloca sobre nós, né? Nos dá esse sacramental, né? Em nome da igreja. E aí eu passei a ver com outros olhos o nome imposição, e hoje realmente a palavra certa mesmo é a imposição do escapulário. Então, há registros de que uma peça parecida com o escapulário, ou com o que nós hoje temos como escapulário, fosse usada por monges, não só por monges, por outras pessoas, desde o século VI, por aí, com São Bento, mas que usavam em trabalhos manuais, como um avental, né? A gente hoje coloca um avental para não sujar a roupa, os monges para não sujar o hábito. Então, há registros de que já se usava uma coisa parecida, né? Uma espécie de avental. E dentro ali daquele contexto onde o São Simão Stock, superior da ordem,
do Carmelo na época estava passando, ele ganha um novo significado. Como o senhor disse, tem vários significados, né? Um em cima do outro, e o que não deixa de ter ainda aquela ligação com o avental, né? Será que a gente consegue fazer essa analogia aí de o que Nossa Senhora vem revestida com o avental, na época de que a ordem estava ali se firmando, passando por perseguições também, né? Será que ela está chamando para o serviço, não é? E por trás desse símbolo, né, desse sacramental, o escapulário, né, que eu gosto até de usar por dentro da roupa, o escapulário começou justamente como o senhor falou, né, como uma veste de serviço. É longo, né, que se colocava na cabeça, vestia-se o monge para proteger o hábito. Era um avental para, no momento do serviço, não sujar o hábito. E aí, com a aparição de Nossa Senhora, a São Simão Stock, dando o escapulário, ganhou esse sentido de veste de serviço, serviço à igreja, serviço de amor a Jesus Cristo. E agora um ponto interessante, viu, Padre Diogo? Quando Nossa Senhora aparece, a São Simão Stock, né, a data que nós temos de comemoração dessa aparição é 16 de julho de 1251, portanto, século XIII. Nossa Senhora veste a roupa do Carmelo. Ela se identifica com a ordem que está em perigo. Escuta as orações de São Simão Stock, que foi o 6º prior da nossa ordem. E aí São Simão Stock, né, com a sua oração, Flor do Carmelo, tem uma oração muito conhecida, Flor do Carmelo, que a gente pode rezar um pouquinho aqui depois, que era a oração que ele fazia, pedindo ajuda a Nossa Senhora, que a ordem estava em perigo na época. E aí veio essa resposta, a aparição de Nossa Senhora vestindo o hábito, a roupa de carmelita. Nossa Senhora vem de marrom e apresenta para São Simão Stock o escapulário, como sinal da sua proteção à ordem. E aí ganha depois proporções de devoção imensas, né? Vão crescendo. O próprio escapulário vai se adaptando, né? Deixa de ser aquele avental longo e passa a ter algumas características, uma veste mais simplificada e miúda, mas no início tinha que ser de tecido para continuar esse sentido da veste. Com o tempo, nós vamos falando aqui, é que depois passou-se a permissão papal de se usar medalhas, de plastificar, madeira, não só de tecido, que foi até 1910, com o Papa Pio X, né? Pio X, século XX, início do século XX. É interessante essa referência à veste, né, um hábito, porque, como sabemos dessa ligação da espiritualidade carmelitana com Santo Elias, até o nome vem, Carmelo vem lá do monte, né, onde Elias tem aquela experiência com Deus, e ele é chamado no Carmelo de um pai do Carmelo, também nosso pai. O seu dia foi comemorado agora dia 20 de julho. Aí lá em 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 2, falando daquela experiência de Elias, diz o seguinte: Elias, lá que ascende ao céu, né, naquela carruagem de fogo, né, e aí o Eliseu recebe o manto do Elias. E aí no versículo 12 do capítulo 2 diz o seguinte: Eliseu o enxergou e gritava: meu pai, cocheiro e carruagem de Israel. Depois não o viu mais. Então agarrou a sua veste, a veste de Elias, que caiu sobre ele, rasgou-a em 2 partes. Em seguida, apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias, voltando sobre os seus passos, parou à margem do rio Jordão. Então, nós vemos aqui
Primeiro, uma referência à filiação, né? Eliseu não era filho biológico de Elias, mas era filho espiritual de Elias, né? Depois, e nós somos adotados, né? Na cruz, Nosso Senhor disse para João: eis aí a tua mãe. Portanto, uma adoção espiritual nossa, de Nossa Senhora, nós a adotamos espiritualmente como nossa mãe e ela nos adotou como seus filhos. E isso tem a ver com a encarnação do Verbo, né? A encarnação. Então, é o mistério da encarnação do Verbo que nos coloca dentro dessa filiação, primeiro a filiação divina. Somos filhos no Filho único que é Jesus. E Maria, que participou de uma forma singular desse mistério da encarnação, nos ajuda também a sermos mais ainda fiéis a esse mistério. Então, a filiação espiritual. Depois, a veste, né? A veste tem a ver com a própria dignidade da pessoa, né? Então, eu estou aqui vestido de padre, por exemplo. Todo mundo está vendo que eu sou um padre, né? O senhor está revestido com uma veste que tem aí o emblema, camisa da comunidade. Senhora do Carmo. Então, a veste tem esse simbolismo, esse significado, né? Portanto, vestir o hábito de Maria, vestir a veste de Maria, é dizer que somos realmente da sua família, né? A veste tem um sentido muito profundo na Bíblia, né? Revestivos do homem novo. E aí na passagem também fala de ombro. Não é isso? De ombro, é verdade. O sentido da... Tinha caído do ombro de Elias, né? Escapulário, né? Escápula, ou seja, o ombro, não é isso? Justamente, tem muita referência, né? Engraçado que por trás desse sacramental do escapulário existe teologia, existe história, existe oração, existe devoção. Por isso, padre, que eu fico assim sentindo um pouco dó, né, no coração, dolorido, quando a gente vê, às vezes, imposições do escapulário feito de qualquer maneira. Aquela explicaçãozinha rápida, de repente começa o sacerdote faz a imposição do escapulário no povo. Pode? Pode. Mas a melhor maneira é fazendo um curso antes, na paróquia, né, 2 dias de formação, uma tarde inteira de formação, para justamente despertar essa consciência do uso do escapulário. Porque nós vamos ter perguntas aqui no nosso podcast, né, de pessoas que o escapulário suscita muitas dúvidas, que um curso de preparação para a imposição seria muito bem-vindo. E com certeza o povo tem sede de conhecer essa devoção, né? Usar bem o escapulário. O povo já ama, né? Agora, como diz Santo Agostinho, para amar mais precisa conhecer mais, né? Cada vez que a gente conhecer mais aí o escapulário, no seu sentido, no seu significado profundo, certamente vamos amar mais aí o escapulário, né? É Maria se identificando com o seu povo. É Maria aparecendo lá no livro de Reis, naquela nuvenzinha simples, né, que Elias aponta e que vai trazer a chuva da fertilidade. Maria, ela está nas entrelinhas do Antigo Testamento. Maria está escancarada nos evangelhos. Maria está no início da igreja no cenáculo, naquela fase de unidos em oração. Com certeza Maria foi decisiva para a descida do Espírito Santo em Atos 2. Maria justamente foi essa mestra de abertura do coração ao Espírito Santo. Então, para nós carmelitas, ela veste marrom. E nós temos uma devoção especial com esse título de Nossa Senhora do Carmo, que é ligado ao escapulário marrom. Existem uns 18 tipos de escapulário vindo de congregações diferentes. Mas o escapulário marrom, que é de Nossa Senhora do Carmo, acredito que tem, juntamente com o terço, juntamente com a medalha milagrosa, são os objetos de maiores devoções a nível mundial. O senhor tocou num tema bem interessante, que é bom esclarecermos aí os nossos participantes do podcast Educando na Fé, né? Aqui no Dicionário de Espiritualidade, uma edição muito boa, da Paulinas e da Edições Loyola, com vários colaboradores aí na organização, né?
Pontifício Instituto de Espiritualidade Teresiano. Olha aí, ele é de lá. E aí, no verbete aqui sobre o escapulário, ele diz o seguinte: que ordens diversas têm escapulários. Escapulário da Santíssima Trindade, das Dores de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, escapulário da Paixão e assim por diante. Então, hoje nós estamos falando sobre o escapulário do Carmo, né? Chamado também de escapulário marrom. E aí a gente podia apresentar para o pessoal esse escapulário que o senhor tem, para todo mundo saber exatamente de que Isso aí, o Jarlos, que é o nosso operador aqui da Faculdade Vidal, tá dando os como é que se chama, né? Jarlos, no Zoom, não é isso? Os closets. Gente, esse escapulário, eu vou tirar aqui tapado para apresentar. Esse escapulário é o escapulário devocional, certo? Ele feito de pano. Aqui foi feito pelas monjas do Carmelo de Santa Teresinha aqui em Fortaleza, no curso que a minha comunidade, a OCDS, Comunidade Senhora do Carmo, nós temos o apostolado de fazer cursos, né, padre? Para onde nos chamarem no interior do Ceará, em Fortaleza, a gente vai lá, dá o curso e em seguida a gente marca a imposição, numa data bem especial da festa carmelitana ou da igreja de Nossa Senhora. E as irmãs é que preparam o escapulário devocional para a imposição. Então, geralmente é assim, né? Um paninho. De um lado, Nossa Senhora do Carmo, e de outro, o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. Esse escapulário aqui é o escapulário da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Nós usamos quando assumimos, quando nos tornamos admitidos, e desde então, nas celebrações especiais, nós usamos esse escapulário das nossas promessas na ordem, da nossa admissão e das nossas promessas, que de um lado tem Nossa Senhora do Carmo e do outro o símbolo da nossa ordem. Então existe o escapulário devocional, onde a maioria das pessoas que não são da ordem, né, secular no Carmelo usam. E aqui o escapulário da ordem. E o interessante é que por muito tempo, né, desde do início da sua devoção até o Papa Paulo X, né, Pio X, né, da medalha, que ele, digamos, ele deu autorização para que o escapulário usado não fosse somente de pano, mas também fosse substituído por medalhas, né, de metal, de madeira, revestidozinho com plástico, tudo para preservar, certo? Mas, no entanto, na imposição tem que ser o de pano, embora depois você troque, né? E interessante, padre, é que só sacerdotes carmelitas é que podiam fazer a imposição, né? Aí foi com o Papa Paulo VI, em 1964, que fica essa autorização para que outros sacerdotes, todos os sacerdotes agora possam também fazer a imposição do escapulário. Já que estamos falando da imposição, então, senhor Raimundo, estou aqui com o ritual da imposição do escapulário, né? É um rito muito bonito, né? Porque isso é interessante. O escapulário, ele é na igreja um sacramental, assim como são as medalhas, como são os terços, a água benta, né? Mas se você quer levar consigo o escapulário, fazendo parte dessa espiritualidade, então não basta simplesmente estar ali em frente da TV, do computador, onde o padre no final da missa vai dizer assim: agora eu vou abençoar todos os objetos, né? E aí o padre dá a bênção e você diz: pronto, eu já tenho o meu escapulário abençoado. Não, existe um rito próprio para a imposição do escapulário, né? E aqui é bem interessante o que a igreja coloca na oração de bênção do escapulário.
algumas partes a gente pode sublinhar que diz o seguinte: ó Deus, autor e realizador da santidade, que chamais os renascidos da água e do Espírito Santo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Olhai com bondade os vossos filhos, que recebem devotamente este escapulário, em honra da bem-aventurada Virgem Maria, para que se tornem conformes à imagem do vosso Filho. Aquilo que a gente está falando, a veste de Nossa Senhora, nos coloca ali na filiação divina, né? Portanto, no mistério da encarnação do Verbo, e possam merecer, pela intercessão da Virgem Maria, ao fim da sua vida, entrar na alegria da vossa casa. E aí tem a fórmula que o padre vai dizer, que é: recebe este hábito, com que és admitido na família religiosa da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Procura, com a ajuda da Mãe de Deus, para a glória da Santíssima Trindade e o bem da Igreja e dos homens, cada dia mais te revestir de Cristo, que nos remiu com o seu sangue. E aí tem uma exortação no final da bênção que diz: usando este escapulário, foste recebido nesta família religiosa, para servirdes, história do avental, né? O serviço, com maior dedicação a Cristo e à Igreja, no espírito dessa ordem, para que possais alcançar melhor estes fins. Eu vos admito, pelas faculdades a mim concedidas, a participação de todos os bens espirituais desta mesma família religiosa. Que bonito, né? Muito. Então é muito bonito. Não dava para ser só fazer o sinal da cruz, pronto, né? Isso, padre. E dá aquela sensação de que é rito, né? É rito. É dentro da missa. É um momento assim reservado para essa imposição. E quando foi agora, no dia 16 de julho, que foi Dom José Antônio que fez a imposição lá no Carmelo, das pessoas que fizeram o curso, e foi muito legal, né? Durante a missa, agora é o momento da imposição. E aí, com todas essas orações, trouxemos os escapulários numa bandejinha, e aí Dom José Antônio fez a bênção, e depois fez aquela fila, né? Não dava para fazer a oração antes da imposição para cada um, porque eram muitas, eram 50 pessoas, né? Faz uma que vale para todas. Então, as pessoas que não fizeram o curso, quiseram entrar na fila, a gente teve que organizar um pouco, não, gente, é só quem fez o curso. Mas deu aquela ideia assim: o que está acontecendo? O que é isso? Olha como é sério a imposição. Aí outras pessoas disseram: eu recebi a minha imposição de uma menina tão fraquinha de formação. Aí depois: não, mas tudo bem, mas pode vir para a nossa formação me acompanhar. Então, como o senhor falou, não é só o momento de que depois do final da missa, levante seu objeto, vamos agora dar a bênção, e aí você levanta o seu escapulário e já posso usar. Não, tem todo um ritual próprio. E aí a Enilda, aqui de Limoeiro, nos mandou uma pergunta aqui para o nosso podcast, né? Ela diz o seguinte: já estou usando o escapulário de metal há muitos anos, porém nunca fiz essa preparação. Estou errada? Bem, eu não sei se quando ela diz não fiz essa preparação, se não fez a imposição, né? Então vamos acreditar que ela não fez a imposição, simplesmente ela talvez tenha ganhado ou tenha comprado e usa o escapulário. É errado? Não é errado, mas, digamos assim, não é aconselhável. Está perdendo uma oportunidade. A oportunidade de conhecer. É lógico que você acha bonito o escapulário, você usa, está saindo do sentido dele. Está saindo do sentido, porque usar o escapulário tem que ser passando pela imposição. Né? Você vai dizer está certo ou está errado, é muito simplista dizer está certo ou está errado. Mas o importante é que se você usa e tem essa necessidade de oficializar, de passar pelo processo da imposição e do curso, faça isso. Faça isso, porque vai usar de uma forma mais consciente. No nosso curso, padre, que a Comunidade Senhora do Carmo dá para a imposição, olha os temas. A história do escapulário. Aí passamos pelo profeta Elias, pela perseguição dos primeiros
eremitas, né? A perseguição dos muçulmanos, a ida deles para a Europa, o momento em que aparece São Simão Stock, até chegar no escapulário, tem uma história. Depois, a diferença entre sacramento e sacramental, depois o escapulário e a evangelização, o que os papas falam sobre o escapulário. Então, olha a riqueza que há por trás desse sacramental. Simplesmente chegar e abençoa e faz a imposição, você está perdendo muito do significado. Pode usar, mas vai usar de uma maneira muito ignorante, sem conhecer a fundo o sentido do escapulário. Fica aí a dica, né, para as paróquias, os grupos chamarem a comunidade aí da Ordem Carmelita Descalça Secular, lá de Fortaleza, na pessoa o nome da comunidade é Senhora do Carmo, a pessoa aí do senhor Raimundo, para expandir esse curso, né, para outros grupos. Aqui em Limoeiro nós temos aí esse grupo de São José, Pai do Carmelo, que pode também, de fato, fazer esse link aí. Aí como é que nós podemos entrar em contato com essa comunidade? Ligando para o Carmelo de Santa Terezinha, as monjas têm o nosso contato, lá de Fortaleza. Não é isso? Então, ela também fala aqui que ela usa um escapulário de metal. No dia da imposição, o escapulário tem que ter pano, né, senhor Raimundo? Tem que ser de pano. Para continuar o sentido original, é veste. Ninguém veste roupa de metal, roupa de madeira, imagina, mano. Não é nem o Pinóquio da vida, mas é veste, no sentido para permanecer o rito, para permanecer a tradição. É uma veste de serviço. Estamos para servir, revestivos do homem novo, da mulher nova. Então tem esse sentido. Embora depois você troque por um de metal, por um de madeira, um protegido por plástico. Augusta pergunta aqui: eu gostaria de saber se a gente precisa fazer a formação e imposição do escapulário todos os anos. Já uso há muitos anos, mas nunca fiz a renovação. Então parece que ela está querendo saber se depois de feita a imposição precisa renovar a imposição. Não precisa. O que precisa ser renovado é a nossa fé diariamente, né? Mas o curso não, é uma vez feito, uma vez acontecido a imposição, não precisa ser renovada a cada ano. A renovação porque quando nós recebemos o escapulário, pronto, abraçamos a responsabilidade, no bom sentido da palavra, porque a responsabilidade amadurece. A responsabilidade de amar Jesus por meio de Nossa Senhora do Carmo. Amando Maria, nos aproximamos mais de Jesus, né? Com todo aquele sentido de missão, de viver com devoção, porque todas as promessas de Nossa Senhora a São Simão Stock, quando entregou o escapulário, não é algo mágico. Colocou nos ombros e está salvo do purgatório, tem uma morte santa. Não. Tem que ser acompanhado pela vivência das virtudes, pela disposição do coração de viver o bem, a prática do bem. Não é algo mágico que colocou e está garantido as promessas de Nossa Senhora para a vida da gente. Não é um amuleto, né? É um sacramental. Mágico. Aí tem uma pergunta aqui da Dênia. Ela pergunta uma coisa para a gente que acho que deve ser uma dúvida de muitas pessoas. Todas as pessoas católicas podem receber o escapulário? Depois ela coloca outra pergunta: pessoas de casos de segunda união podem receber o escapulário? Excelente pergunta. Inclusive é uma pergunta que, quando as pessoas vão se inscrever no curso do escapulário, a gente dá uns questionáriozinho, né? E tem gente que pergunta isso: eu ainda não sou casada na igreja, o meu filho tem só 3 anos, ele pode receber escapulário? Tem até perguntas: eu tenho um parente que tem demência, né? Que já tem esquecimento, pode receber escapulário? Pode. Lembrando, a imposição do escapulário. O escapulário não é um sacramento. O sacramento há sim algumas restrições, mas no
escapulário, que é um sacramental devocional, não importa se a pessoa está com alguns impedimentos para receber a Eucaristia, ela pode sim receber o escapulário. E dentro da sua condição, ela procurar amar Nossa Senhora da melhor maneira possível. Já me disse uma vez, sabe, Padre Diogo, um sacerdote, assim: Raimundo, eu pensei que iria dar a penitência depois da confissão, rezar tantos Pai Nosso e tantas Ave Marias. Ele me deu algumas orações, mas me disse uma frase que me tocou muito. Ele disse: Raimundo, talvez você não possa amar talvez você assim, ache difícil amar como os grandes santos do Carmelo, mas você pode amar um pouco mais a cada dia. E ficou na minha cabeça essa frase, Padre, porque amar um pouco mais está ao alcance de todos nós. Amar um pouco mais dentro da minha condição de vida, da minha situação talvez embaraçosa com a igreja, amar um pouco mais eu posso. Então, quando acontece a imposição do escapulário, nós somos chamados a amar um pouco mais a cada dia Nossa Senhora, amar um pouco mais a cada dia o nosso Senhor. E o escapulário é uma ajuda para que isso aconteça. Então, o escapulário ele não traz certos impedimentos como o sacramento traz. Essa é uma das diferenças. No primeiro caso, que é o privilégio essencial, né, que Nossa Senhora diz para São Simão Stock, no qual Nossa Senhora concede o privilégio da perseverança final, ou seja, preservação da condenação eterna, se exige apenas que porte o escapulário dia e noite. Já no privilégio sabatino, que consiste na libertação do purgatório, no primeiro sábado depois da morte, exige-se, além da observância da castidade segundo o próprio estado de vida. O que é essa castidade segundo o próprio estado de vida? O sacerdote tem um estado de vida celibatário, então ele tem de viver a castidade segundo o que ele abraçou, né? O fiel, se ele é casado, né? O senhor, como casado, tem uma forma, também um estado de castidade que abraçou, que é a relação somente com sua esposa, né? E assim por diante. Os solteiros têm também um estado aí de vida com a observância da castidade segundo seu estado de vida. Agora, esse ponto eu acho muito interessante, que é o do privilégio sabatino. Muita gente aproveita isso aqui para, de certa forma, uma tentação que pode surgir é o uso do escapulário como amuleto. Se eu já vou... Nossa Senhora diz que quem usou está salvo, não vai para o inferno, então vai ser preservado do purgatório, né? Vai sair do purgatório no primeiro sábado depois da morte, então eu posso, como diz o matuto do interior, virar a perna, né? Posso virar a perna. E, como o senhor estava dizendo, não é isso, né? É assumir responsabilidades, revestir-se de Cristo, revestir-se de Maria, é dizer, Deus me deu oportunidades, eu também vou corresponder a isso, né? Vou corresponder. Muito interessante que quando a gente pensa assim, uma promessa de livrar do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Na teologia, o tratado da escatologia, que é o que a gente chama dos fins últimos, né? Das últimas coisas. Então, na escatologia da pessoa, ou seja, aquilo que diz respeito aos fins últimos do homem, nós entendemos que com a separação que é característica da morte, o tempo e o espaço são vividos de forma diferente pela pessoa, né? Então, o que seria o primeiro sábado depois da morte, né? Sim. O tempo e espaço são próprios da nossa condição terrena. Nossa condição finita. Porque imagine que para alguém que esteja vivendo conforme a vontade de Deus, que esteja
abraçando ali os ideais do Evangelho, o primeiro sábado depois da morte pode ser rapidinho, já, né? Agora, imagina que o Padre Diogo morre e aí, digamos que o Padre Diogo tem, sei lá, tem um ressentimento, guarda um rancor. Para se livrar de certos vícios, demanda tempo, demanda muita força de vontade, demanda sacrifícios, né? Imagine que às vezes a gente, para curar um coração que foi acostumado a sentir ódio de alguém, isso demora mais tempo. Aí, então, quer dizer, o primeiro sábado depois da minha morte vai demorar mais do que o primeiro sábado depois da morte de um santo, né? E esse ponto, Padre Diogo, porque a aparição a São Simão Stock, olha, temos aqui duas datas, a aparição a São Simão Stock, 16 de julho de 1251. Essa segunda aparição de Nossa Senhora a João 22, Papa João 22, se deu na data de 3 de março de 1322. A devoção do escapulário, ela destaca mais a aparição de Nossa Senhora, a São Simão Stock. Pouca gente conhece essa do privilégio sabatino, não é? E para aqueles que conhecem no nosso curso e vêm nos perguntar sobre isso, há uma certa polêmica, justamente por essa condição de alguns criticarem o uso do escapulário, dizendo, olha, teologicamente não cabe essa devoção dizer que você vai ter a salvação num sábado, se no céu não tem tempo, não tem segunda, terça, quarta, quinta, não é isso? O que é que nós procuramos não polemizar, mas procuramos dizer, gente, não vamos se apegar a essa questão do sábado, essa questão do tempo, vamos pegar o significado do sábado, não é isso? Vamos pegar o sentido de entrega, porque não pode ser, como o senhor falou, não podemos ir nessa discussão, nos apegar a coisas que não são essenciais. Se a salvação vem no sábado, na segunda, se na terça, na quarta, no céu não tem tempo nem espaço, mas o importante é que a graça, as promessas feitas por Nossa Senhora, para quem usa devotamente o escapulário, precisa de nossa parte um envolvimento de fé, de perseverança, de ascese, de esforço, de busca. Não é simplesmente usei, morri com o escapulário, no sábado seguinte após a minha morte, eu vou ser santificado, eu vou direto para o céu, não vou passar pelo purgatório. Cabe aqui uma teologia do sábado, cabe aqui um aprofundamento sobre eclesiologia. Qual foi o curso que o senhor falou? Escatologia, não é? Que não se apegar simplesmente à data da salvação, mas a salvação em si, que exige de nós compromisso e busca de santidade de vida, que não é fácil. Veja só, nós estamos aqui, praticamente há 1 hora, né, nessa conversa. E o tempo passou tão rápido, né? Então veja como é relativo. Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, o tempo passa rapidinho, a gente nem percebe. Mas imagina que você está lá, sei lá, fazendo uma prova ou você está fazendo uma coisa que você não gosta. Parece que demora muito tempo, eternidade. Então, nessa vida mesmo, nós vemos certa relatividade com relação ao tempo, né? Por isso que a reflexão tem que ir muito mais de um ponto de vista existencial, né, do que mesmo de um ponto de vista cronológico. E nesse sentido é que, entendendo o escapulário, também do ponto de vista eclesial, do ponto de vista cristológico, né, como nós vimos aí no rito de imposição, nos configura a Cristo para o serviço da igreja. Então, nós também podemos ter a convicção, a intuição, a ideia de que o escapulário, ele também nos compromete com essa espiritualidade, né, do serviço. O título aí do
do livro do Senhor, né? É fecundando espiritualidade. Temos tanta necessidade disso mesmo, de fecundar, né? De jogar sementes, né? De serviço aí nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né? Jogar a espiritualidade do serviço mesmo nesse mundo tão necessitado, né? Tantas guerras, tanta discórdia, tantos embates, e Nossa Senhora é um sinal, sempre um sinal, né? De quem se coloca no meio do mundo, no meio de quem necessita, em tempos de necessidade, como aquela que veio servir. Pouca gente sabe, seu Raimundo, mas na última aparição de Nossa Senhora em Fátima, a irmã Lúcia e os pastorinhos viram também Nossa Senhora revestida como Nossa Senhora do Carmo. Sim. Né? Então, a última aparição lá em outubro, né, 13 de outubro, quando aconteceu o Milagre do Sol, Nossa Senhora do Rosário de Fátima quis vir também como a Nossa Senhora do Carmo. Isso é muito interessante. O que é que o senhor vê, a ligação que o senhor vê de Nossa Senhora, que quis nos dar uma mensagem para estes tempos, que é uma mensagem de paz, né? Mensagem de paz, a mensagem de Fátima, e ela vir como Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora aparece em momentos assim que a igreja está precisando muito. Ela aparece a São Simão de Stock no momento onde a ordem estava em perigo. Aparece em Fátima no momento onde o mundo está clamando por paz, né, no período de guerra da época. Então, Padre, Nossa Senhora é essa que vem em auxílio à nossa fraqueza. Por que marrom? Às vezes eu estava me questionando, né? Por que marrom? Nós sabemos que o nome do nosso país é Brasil, e os portugueses, os europeus vinham lá da Europa para cá em busca do nosso pau-brasil, que liberava uma tinta vermelha, né, viva. A tinta vermelha, a tinta amarela, eram usados pela nobreza. Mas já as cores mais apagadas, marrom, cinza, eram cores mais ligadas à pobreza. As pessoas que não tinham tanta condição de investir em tingimento. E aí, na cor marrom, se nós formos pegar a palavra marrom, de trás para frente, morram. Morram. No sentido de morram, que morra o homem velho dentro de mim, né? Que eu morra para tudo aquilo que me afasta da vontade de Deus, que eu morra para tudo aquilo que é divisão, que me separa do amado de nossas almas, Jesus Cristo. Então, até o sentido marrom do escapulário, da veste de Nossa Senhora do Carmo, traz todo um sentido de entrega, né, de abandono nos braços de Deus, de morrer para que o outro viva, de morrer para a vida de pecado e renascer revestido da pessoa nova. Então, Nossa Senhora, ela vem em auxílio ao seu povo. Nossa Senhora, até mesmo a igreja proclamar o dogma da Theotokos, da Mãe de Deus, Maria como Mãe de Deus, o povo já aclamava Maria como Mãe de Deus. Então, Maria, ela está atenta às necessidades do povo de Deus. Maria, ela não é uma pessoa que está indiferente ao sofrimento humano. Então, eu vejo nesse sentido, Padre, aproximar de Nossa Senhora do Carmo é aproximar-se também das dores do povo. Bem, temos uma pergunta aqui lá da Lucinha, de Quixeramobim. Ela diz o seguinte, ela pergunta: o que fazer quando o escapulário quebra? Compra outro. Simples, né? Mas não vamos dar uma resposta tão direta para qual é o nome dela? Lucinha. Fez a imposição, lá o seu escapulário de pano, aí quebrou, danificou, perdeu, adquire outro. Não necessariamente você tem que ganhar de alguém, você pode comprar outro, certo?
O rito da imposição é sobre a pessoa que recebe, né? Não está no objeto em si, apesar do padre dar a bênção lá no dia da imposição no objeto, mas a principal bênção está sobre você que recebe. Então, se você perdeu, adquire outro, passe a usar, está valendo. E aí, se o seu não pode, sei lá, imagina que seu escapulário rasgou, você não vai guardá-lo, você pode queimar, né? O sacramental pode ser queimado, não pode ser jogado no lixo, né? No lixo não pode ser jogado. Isso vale para medalhas, para imagens, né? Mas você pode queimá-lo ou enterrá-lo, né? Colocar ali num lugar onde ele vai ser vai passar pelo processo de corrosão, de degradação, né? Sem ser profanado, porque se você joga no lixo, né? Então, há uma dúvida no pessoal que faz o curso, padre, se depois adquirir outro, né? Perdi, danifiquei, se precisa, não precisa passar pela imposição novamente, mas se precisa pedir a bênção do sacerdote, né? Para o escapulário. Precisa abençoar novamente? Gente, eu sou a favor de que, dentro também das consultas que eu fiz, que não custa nada pedir uma bênção novamente. Pode ser aquela bênção no final da missa mesmo. Levante os objetos, né? Você pega a sua chave da casa, a sua chave do carro, levante para dar a bênção. Pronto, você comprou o escapulário, vai lá, levanta no final da missa aquela bênção do sacerdote, vai até o sacerdote, só aquele sinalzinho da cruz, aquela bênção simples mesmo, sem precisar passar por todo o rito da imposição. Interessante. Crianças pequenas, bebês, podem usar o escapulário, né? Podem receber a imposição. Não está entendendo nada. Depois o pai catequiza. Depois o pai, o responsável, vai lá e explica o sentido. Pode. Se até o batismo criança pode. Sim, por que não receber a imposição do escapulário, né? É isso. Temos aqui uma referência do cardeal Francesco Roberti no seu Dicionário de Teologia Moral, onde ele, falando um pouco sobre o escapulário, ele diz uma coisa bem interessante. O escapulário pode ser tirado para ser lavado, uma vez que ele tem a referência de uma veste. Então, muita gente se pergunta: será que eu posso tirar o escapulário para tomar banho? Será que eu posso tirar o escapulário para lavar, né? Então, imagine, se a ideia é que ele seja um hábito, uma veste, né? Você lava suas roupas, né? Então, você também tira para tomar banho, então faz toda a higiene. Nesse sentido, pode ser. A gente tem que começar a olhar mais o escapulário nesse sentido, né? Como um hábito, como uma veste que me identifica, né? E por trás dessa crença de que eu não posso tirar de jeito nenhum de cima de mim, né? Do pescoço, existe também o lado mágico da coisa, né, padre? Eu não posso tirar porque se eu tirar eu vou perder a proteção de Maria. Não, gente, não vai. Temos que usar bom senso. Tirar, eu estou suado, estou jogando bola, estou escapular aqui. Opa, tirei, bati meu rastro, terminei o rastro, boto de novo, vou tomar banho, boto. Não é aquela coisa cri-cri, como a gente diz aqui. A gente também vale lembrar que a medalha escapulário que o Papa São Pio X, né, autorizou que fosse usada no lugar do escapulário, por causa das missões, né, é uma medalha que de um lado tem a Nossa Senhora do Carmo e do outro lado tem o Sagrado Coração de Jesus, não é isso? Isso. Então, é uma medalha que ela tem uma dupla face, né? Então, tem de um lado a Nossa Senhora do Carmo, do outro lado o Sagrado Coração de Jesus. Essa medalha é a medalha escapulário. Essa, quando você for usar, não custa nada pedir para o padre abençoar, né? A gente vê por aí escapulários de metal de diversas configurações, né? Outro dia, por incrível que pareça, numa loja de bijuterias, coisa assim que eu estava olhando no aeroporto, tinha
até um escapulário do Corinthians, com o símbolo do Corinthians lá. Acho que isso é uma profanação, né? O povo carece de formação, de catequese. Não é corintiano não, né? Não, é graças a Deus. Então, você imagina isso. Isso quer dizer, o escapulário do Carmo, ou ele tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo de um lado e do Sagrado Coração de Jesus, ou ele tem outras imagens. E pode ser que não tenha nenhuma imagem, né? Exato, pode ser que seja só um tecido de pano, né? Muita gente diz, não tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo, mas tem um paninho. Sim, é a veste, não é isso? Outra coisa, padre, já vi pessoas usando escapulário no pulso, né? Aqui, no tornozelo. Gente, não. Escápula, ombros, é aqui, é uma veste de avental, não pode ser usado escapulário, né, como um enfeite, né? O enfeite vou botar aqui no meu pulso, não, perde o sentido. Perde o sentido. Tem a ver com o sentido. Olha aí, temos santos que usaram escapulário, né? Então temos aí João Paulo II. João Paulo II. É um carmelita secular. Carmelita secular? Isso, o Frei Patrício, no seu livro aqui, Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ele cita isso. No curso, quem dá a palestra sobre sacramentos e sacramentais é o Erialdo dos Santos, da nossa comunidade. E ele apresenta nos slides uma foto de João Paulo II jovem, sem camisa. Eu fico brincando que ele lembra um pouquinho a aparência do marinheiro Popeye, sem camisa. E ele lá, com escapuláriozão aqui, junto com outros amigos, sem camisa e com escapulário. Muito show essa foto. E aí, santos que usaram escapulário, né? Além do São João Paulo II, São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney, São Pedro Claver, São João Bosco, Santo Afonso e Maria de Ligório. Olha, temos aí tantos, né? Temos. Como você falou no começo, né, padre? Ultrapassou os muros do Carmelo. Escapulário hoje é uma devoção mundial. Nossa Senhora do Carmo não pertence só à Ordem do Carmo. Santa ideia de Paulo VI, né, em liberar todos os sacerdotes para fazer a imposição. Agora, tem sacerdote que podia zelar um pouco mais pela imposição, né? Não simplesmente dar uma homiliazinha de 15 minutos e vai todo mundo agora receber a imposição. Pode, mas o bom é a formação, o curso, a preparação adequada para receber. E se recebeu a imposição de uma forma assim tão atropelada, tão rápida no curso, pode fazer o curso depois. O curso não pode é? ser feito, né? Depois. Ele nunca se perde. E aí, ainda o cardeal Francisco Roberti, lá no Dicionário de Teologia Moral, ele diz o seguinte: aos soldados é permitido imporem a si mesmos o escapulário quando estiverem em campo de batalha. Então, interessante, no Código de Direito Canônico, a última frase do nosso código é que a lei maior é a salvação das almas, né? Isso. Então, é a igreja olhando a situação de soldados que estão lá no meio de uma guerra, no campo de batalha, né? Se não tem um padre, às vezes tem um capelão ali que está cuidando dos soldados, né? Mas se não tem um padre, aos soldados que estão lá é permitido, né, levarem o escapulário e imporem si mesmo. Muito interessante isso aqui. Sobre o dia da imposição, né? Muita gente pergunta. A nossa comunidade, depois que a gente faz o curso, nós procuramos fazer a missa com a imposição em dias festivos de Nossa Senhora, dos santos da ordem, ou próximos a este dia, né? Tem que ser só nesses dias? Não tem que ser só, mas é uma boa dica, uma solenidade. Tem muito, no nosso caso, né? A solenidade de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, sempre lá no Carmelo, todo ano. Isso aqui no Carmelo de Fortaleza, Santa Terezinha. Todo ano, dia 16, tem 2 domingos antes, né? De preparação, e no dia 16
dia de Nossa Senhora do Carmo tem a imposição, né? Já acontece há um bom tempo. Santa Elias, dia 20 de julho, festa de São João da Cruz, dia 14 de dezembro, festa de Santa Teresa do Menino Jesus, 1º de outubro, e aí vai, né? Todos os santos do Carmelo, de 14 de novembro, ou então uma festa de Nossa Senhora, com outros títulos, contanto que seja o dia de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora La Salete. É bom num dia especial de festa na igreja, ou próximo dessa data. Nós procuramos lá no Carmelo fazer assim, né? Dentro da missa da imposição. É bonito que a pessoa já guarda aquela data, né? Isso. Data ligada ao Carmelo, aos santos carmelitas. Muito bem, seu Raimundo Soares, olha aí. Só uma última colocação, viu? Estamos encerrando. O Carmelo é muito da questão da contemplação, né? Elias, profeta Elias, os Carmelo é eliano, somos contemplativos. E tem uma frase de São João Paulo II que ele diz o seguinte: nós nos tornamos aquilo que contemplamos. É o sentido da comunhão também. Na comunhão a gente é chamado a nos transfigurarmos em Cristo, né? Não só Cristo se desfazer como hóstia dentro de mim, mas eu também me transformar nele, em outro Cristo. Então, quando nós contemplamos Jesus com os olhos, tentando ver com os olhos marianos, a gente se apaixona mais. O nosso coração arde de amor. Como o profeta Elias dizia, né? Eu me ardo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. No brasão da ordem tem essa frase de Elias lá: eu me ardo, né? Fico ardente de desejo, me consumo pelo Senhor dos Exércitos. É uma frase de Elias. Então, a contemplação é isso. Elias, que está lá no Monte Carmelo, a gente sabe que na Bíblia também tem outros montes, né, que tem um sentido de manifestação de Deus, mas no Monte Carmelo, Elias, que vai conversar com Deus, e Deus não está na tempestade, Deus não vai estar no furacão, né, naquele vento forte, no barulho, mas Deus vai estar na brisa suave, é naquele som quase que não dá para se ouvir, naquela suavidade que a contemplação acontece. Por isso que no Carmelo a gente valoriza tanto o silêncio. No mundo tão barulhento, no mundo que você às vezes tem medo de ficar sozinho, talvez para não se ouvir, quer sempre estar em casa com o som ligado, com a TV ligada, está nem assistindo, mas só ter a sensação de não estar sozinho. O Carmelo nos chama essa vida de silêncio e de contemplação. E Nossa Senhora do Carmo traz esse sentido também para nós. Lembra para a gente o que significa Carmelo? Carmelo, né? É jardim florido. Jardim florido. Nossa Senhora é o verdadeiro jardim florido, né? O Cântico dos Cânticos fala lá do jardim fechado, né? Onde só o rei pode entrar, só o noivo pode entrar. E aí nós entendemos na teologia, né, que vê figuras de Nossa Senhora no Antigo Testamento, essa Mariologia do Antigo Testamento e do livro do Cântico dos Cânticos, que Maria é o jardim florido de Deus, né? É o Carmelo. Jardim florido, jardim fértil. E como eu falei que eu ia falar um pouquinho da oração de São Simão Stock, Flor do Carmelo. Vamos encerrar rezando essa oração? Que ele fala muito disso, né? Que ele diz assim: Flor do Carmelo. Flor do Carmelo, vinha florígera, celeste velo, virgem frutífera, és singular, doce e bendita, ó Mãe puríssima, aos carmelitas se tu propícia, estrela do mar, raiz de Jessé, de brotos floridos, queiras feliz ao céu dos séculos nos elevar. Entre os abrolhos, viçoso lírio, guarda de escolhos o frágil ânimo, mãe tutelar. Forte armadura ante o adversário, na guerra dura,
o escapulário vem nos guardar. Nas incertezas, conselho sábio, nas asperezas, consolo sólido, queiras nos dar. Mãe de doçura, do Carmo régio, sei a aventura que o povo em júbilo vem te aclamar. Do paraíso és chave, és pórtico, prudente guia, a nós de glória vem coroar. Amém. E fala muito nisso, né? Virgem frutífera, é o campo fértil do Carmelo. Muito obrigado, Jarlison. Muito obrigado, seu Raimundo Soares. Obrigado à Faculdade Vidal e à Escola Normal, que mais uma vez abriram para nós, da Diocese de Limoeiro do Norte, essa oportunidade aqui, né? Uma semente da pastoral da educação, com esse programa Educando na Fé. Vamos pedir por intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus, tão querida por nós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.